Ver Mais começa com um assunto que é importante o ano inteiro, mas que vem à tona em todo mês de dezembro. O cuidado com a exposição ao sol e a prevenção ao câncer de pele. É o tipo da doença mais incidente no Brasil, com 176 mil novos casos ao ano. Em 2014 foi criado o Dezembro Laranja para reforçar a prevenção. Para conversar sobre o assunto, nós recebemos a médica dermatologista, doutora Daniela Fukumaro. Doutora, muito obrigada pela presença aqui com a gente. Obrigada a você pelo convite. Bem à vontade na nossa Obrigada. casa. Vamos começar falando um pouquinho sobre o que houve no sábado, né? Teve um dia D. Sim, isso. O que houve? Qual que é a importância desse dia? Então, Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Então, no sábado aconteceu, não só aqui em Chapecó, mas no Brasil inteiro, né, o dia D da nossa campanha de prevenção do câncer de pele, tá? Aqui em Chapecó foram realizados atendimentos gratuitos por médicos dermatologistas da Sociedade Brasileira de Dermatologia. E nós atendemos vários casos, assim, pacientes que tinham lesões suspeitas, pacientes que estavam em dúvida sobre as suas lesões de pele. Nós atendemos esses pacientes e, principalmente, a gente encaminhou esses pacientes para tratamento. Pois é, bem importante, né? Eu tenho um dado aqui do ano passado, porque eu acho que esse ano não fecharam os números ainda. Foram mais de 25 mil atendimentos em todo o Brasil e quase 4 mil casos de câncer de pele identificados. Sim. Então, é um dia muito importante, uma campanha muito importante. Na né? verdade, temos o Dezembro Laranja, que é o mês de conscientização do câncer de pele, e nós temos esse dia, que é o dia que a gente faz essa campanha. Então, é muito importante. Assim, o câncer de pele, como você disse, é o tipo de câncer mais comum que existe. E é um câncer pela pele ser um órgão externo que é muito fácil a prevenção. Então, é muito importante esse dia e essa campanha, e a conscientização das pessoas também. Pois é, para você que está em casa, se tiver qualquer dúvida, a doutora Daniela está aqui com a gente, vai ficar até o fim do programa para a gente respondendo as suas questões. Então, 98405-2073 é o nosso WhatsApp, pode ser também pelo Facebook e tem também o nosso novo Instagram, Ver Mais Oeste SC. Vai lá e participa com a gente. Enquanto isso, vamos falar um pouquinho sobre a campanha desse ano. Se exponha, mas não se queime. É o tema, né? Por que é importante falar sobre isso? Eles quiseram um pouquinho, tá muito na moda as redes sociais, né? Então, eles quiseram aliar um pouquinho com a rede social, sobre se expor é importante a comunicação, é importante a rede social, e o não se queime sobre aproveitar o verão, então, tem duplo sentido, assim, não se queimar no sentido de se proteger. Eu acho que a gente tem que curtir o verão, a gente tem que se expor, mas a gente pode fazer isso de uma maneira consciente, isso é muito importante, assim. Vamos falar da prevenção desde o início, né, doutora? O que é, além do filtro solar, que eu acho que a gente vai reforçar depois no fim também, e falar sobre combinação de filtro com outros cremes, hidratantes e tal, mas assim, o que a gente tem que observar para falar de prevenção? O que vocês observam? O que o paciente, a pessoa que está em casa deve observar no seu próprio corpo? Então, na verdade, o ideal, pacientes que têm muita pinta, muita lesão de pele, é procurar anualmente o dermatologista para fazer essa prevenção, né? Mas o que é muito importante, assim, toda pinta suspeita, alguma lesão que não existia, que ela está assimétrica, alterou cor, alterou tamanho, a evolução dela é diferente. E, às vezes, não só necessariamente uma pinta, porque existem diversos tipos de câncer de pele. Então, às vezes, uma feridinha que não cicatriza, o paciente acha que é uma alergiazinha que não está melhorando, é sempre bom procurar um médico dermatologista. Quando se fala em pintas, né, ou qualquer manchinha, tem algumas cores que preocupam mais, as mais escuras, as mais claras, tem as azuis também, as azuladas, né? Existem dois tipos, a gente divide em dois tipos. O melanoma, que normalmente são as lesões enegrecidas que parecem pintas, mas o tipo mais comum de câncer de pele, que é o carcinoma basocelular ou espinocelular, são lesões que não são pigmentadas necessariamente. Então, às vezes é na forma de uma feridinha que não cicatriza, uma casquinha que não desaparece também. Então, a gente tem que ficar atento a diversos tipos de lesões. Teve uma época também que durante a campanha de dezembro, quando se falava em prevenção, se falava em autoexame de pele. Sim. Como que faz? Como é que funciona? Eu acho que o paciente, na hora do banho, que está sem roupa alguma, é importante ele observar as próprias pintas. Então, observar se já existia aquela pinta, se a pinta ficou mais escura, se aquela pinta cresceu, se aquela pinta sangrou. É muito importante, principalmente em algumas regiões, às vezes orelha, as costas, o pé, o couro cabeludo nos indivíduos mais calvos. São regiões que às vezes a gente esquece, né, de usar o protetor solar e isso, pedir ajuda também. Né? Isso. E sempre que encontrar uma lesão suspeita, procurar um médico dermatologista. Já tem uma pergunta aqui, mas deixa eu lhe fazer. A pergunta é sobre se toda pinta precisa ir para biópsia quando é suspeita. Não necessariamente. Existe um exame chamado dermatoscopia que o dermatologista faz. Nós fizemos esse sábado ali, que ele aumenta muito a acurácia no exame clínico se essa lesão é suspeita ou não, tá? Então, diante do exame clínico da dermatoscopia, o dermatologista é o profissional indicado para
ver se é necessário retirar cirurgicamente ou não e nesse segundo momento fazer a biópsia, que também é um exame importantíssimo. Só quando se retira então ali, Isso, né? sim. Provavelmente. O pessoal não mandou o nome, mas obrigada pela participação e estou contando com a participação de mais pessoas. Mande pra gente, estou com o WhatsApp aqui na mão, 98405-2073. Falando... Tá, e aí identificou, procura o dermatologista, né, doutora? Isso. E aí faz esse examezinho no... É fácil identificar, sim, então? O médico consegue? A dermatoscopia é um exame, é um aparelho que aumenta muito o tamanho daquela lesão e nós estudamos esses parâmetros que a gente vê nesse exame. Então, a partir disso, a gente consegue indicar se é necessária a retirada cirúrgica ou acompanhamento clínico, tá? Se for indicada a retirada cirúrgica, nesse momento se retira a lesão cirurgicamente e manda-se para o médico patologista examinar, que vai laudar o resultado daquela lesão. Na maioria dos casos, é maligno, não é? É fácil de tratar? Como é que é essa questão depois do tratamento, né? O diagnóstico precoce é muito importante, né? O melanoma é o tipo de câncer de pele mais perigoso, é aquele mais agressivo, que pode dar metástase, então é o que a gente fica mais assustado e a gente precisa agir logo, né? O carcinoma basocelular e o carcinoma espinocelular, eles já são tumores de pele também, só que eles são menos agressivos, principalmente no sentido de se espalhar localmente, sim, mas são tumores mais tranquilos de se tratar, né? Mas todos é indicada a retirada cirúrgica de uma maneira geral e no caso do melanoma, normalmente a gente acompanha com o oncologista também. Tem algum lugar do corpo em que ele é mais comum? Que eles aparecem mais? Depende de cada tipo de tumor. Alguns em algumas regiões mais centrais da face, outros no membro inferior, na perna, alguns em dorso, alguns tipos de névoa, que são as pintas. Depende muito do tipo de tumor, a raça, o sexo, tudo isso é importante. E como é que está a situação em crianças? Tem se identificado tipo câncer ou tumor em crianças também já? É mais raro, mas pode se identificar também, né? Existem os nevos melanocíticos congênitos, que são aquelas pintas que as crianças nascem, que são pintas que é importante também o médico dermatologista acompanhar regularmente, né? Tá chegando algumas mensagens aqui, uma pra gente descontrair. Minha doutora linda na TV, gostaria de saber qual horário indicado para tomar sol, para evitar um câncer de pele. Isabela Razinha. Eu acho que fala, Isabela, obrigada pela participação. Isabela, um beijo pra Bela. Paciente aí. Sim. O ideal é evitar o sol no horário do pico, né? Então, evitar o sol entre as 10 da manhã e as 4 horas da tarde seria o ideal, que é o horário que tem uma maior concentração da radiação. E a Bela adora tomar sol, viu? Pois tem que dar uma bronca não gosta, nela. Né? Mas, enfim. Agora no verão, por isso que é importante essa campanha. Aqui já tem outra perguntinha bem rápida para a gente encerrar essa parte, depois a gente vai conversar mais. Haverá outros dias para exames preventivos, como sábado passado? Tem uma telespectadora. Essa campanha ela é anual, então normalmente é sempre em dezembro, por causa do dezembro laranja, mas é uma campanha anual. Mas né? Esse ano foi só esse, esse é o start da campanha. É o start ali, da campanha, né? em que o atendimento gratuito é só um dia. Em Chapecó a gente tem dermatologista na rede pública e todos os dermatologistas também a gente atende na rede privada, mas há dermatologista na rede pública também. Tá, eu vou continuar com a doutora Daniela aqui, ela vai esperar um pouquinho.